Hello, teachers! Beleza? Então, tudo bom? Vamos lá. Vamos ter uma conversinha rápida aqui, vou tentar ser breve. Tentar explicar para vocês, para a gente poder. Vamos usar a gramática ou não vamos mais? Como é que vai fazer? Já que o foco é na habilidade. Vamos entender o seguinte. Todo mundo já está cansado de saber essa coisa de que a BNCC só fala de habilidade. Desenvolver habilidade, desenvolver habilidade, desenvolver habilidade. Como é que eu faço isso no meu aluno? Eu vou abandonar os conteúdos, eu vou parar de ensinar o Simple Present, eu vou parar de ensinar o nome das cores. Vamos pensar aqui numa situação. Para que eu desenvolvo uma habilidade? Para eu poder saber fazer alguma coisa, não é isso? Como o inglês, assim como língua portuguesa, como espanhol, como alemão, é uma língua, a gente precisa entender que nós vamos usar essa língua em alguma situação. Esse é o para quê. A situação é o contexto. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da lanchonete, tá certo? Então, imagina você aí. Como é que é a situação quando você chega no lanchonete? Né? E pense como é que você vai fazer essa situação. Como é que funciona lá? Você chega no local, normalmente você senta numa mesa, normalmente um garçom vem, lhe atende, então ele pergunta para você o que você quer, ou lhe oferece um cardápio para poder você olhar as opções, depois você chama ele e pede a ele, eu quero isso, isso, isso e isso. E aí depois, quando você termina de comer, se você quiser pedir mais alguma coisa, ele vai perguntar, você quer mais alguma coisa? Então, existe um contexto, existe uma conversa que acontece dentro daquele contexto. Palavras são utilizadas, frases específicas daquela situação são utilizadas. Então a gente já vai pensar, opa, peraí, então tá certo, eu estou começando a clarear. Nós estamos ligando as expressões do inglês a uma situação. Tá claro essa coisa? Vamos agora. O que é que sobre o que é que se fala nessa conversa? É uma pessoa que chega e faz um pedido, ela cumprimenta. Aí nós temos, por exemplo, greetings. O garçom vai perguntar para a pessoa como ela pode ajudar. Por exemplo, may I help you? Como eu vou perguntar, aí eu vou dizer eu gostaria disso, disso, disso. I would like tal isso, I would like isso, I would like aquilo, por exemplo. Aí, outra, tudo bem. Aí o garçom foi lá, depois ele veio perguntar para mim quando eu quero pagar. Todas essas expressões, eu vou falar de dinheiro, eu vou falar dos nomes dos alimentos, eu vou falar se eu quero tamanho pequeno, médio, grande, eu vou falar se é para comer lá ou se é para levar. Então, todo esse vocabulário, esse léxico, ele está dentro dessa situação. As expressões em que eu preciso explicar, por exemplo, para o meu aluno, eu não preciso me aprofundar diretamente na situação gramatical de explicar, por exemplo, I would like, you would like, he would like, por exemplo. Não, eu posso simplesmente dizer para ele, ó, quando você fala assim, would like, você está pensando assim, eu vou querer. Nessa situação do lanchonete, ele vai lembrar disso. Fulano, se fosse, aí ele vai querer o quê? He would like tal coisa, usando aquela expressão lá. Aí o que é que a gente faz? Por que isso? Porque a gente vai focar, por exemplo, um aprendizado de uma situação. E ele vai pegar aquela estrutura gramatical que você vai trabalhar dentro daquela situação, que é o tal do contexto que a gente tanto bate na tecla. Tá bom? Quer dizer que eu preciso me aprofundar na gramática? Não, não necessariamente, porque em outras situações essa expressão ela vai ser usada. Por exemplo, eu posso dizer numa situação de lanchonete que I would like a soda, eu gostaria de um refrigerante. Mas eu também posso dizer numa conversa com um amigo meu, cara, eu gostaria de viajar, I would like to travel, que é uma outra situação completamente diferente. Mas eu estou desenvolvendo uma habilidade de um menino falar uma coisa que ele gostaria de fazer. Esse é o foco da habilidade. Existe uma gramática dentro disso. E é essa parte que a gente tem que entender. Não necessariamente eu preciso me aprofundar, mas eu também não necessariamente tenho que abandonar o ensino da gramática. Quando você coloca ela dentro das situações, fica muito mais fácil para você trabalhar, quanto para poder o aluno perceber qual é a utilidade daquilo ali dentro daquela situação, porque ele vai aprender como funciona, ele vai ter aquela noção e ele vai praticar. E ele vai aprender, por exemplo, a pedir um lanche, ele vai aprender, por exemplo, a falar de uma coisa que ele tinha vontade de fazer e assim por diante. Então, você vai ensinar gramática, você vai ensinar vocabulário, você vai ensinar uma conjunção, você vai ensinar todas as expressões. Você coloca elas dentro de um contexto que a gente sempre fala. Pensa em uma situação que você pode utilizar e assim é mais fácil de trabalhar. Pelo menos é o que eu tenho feito nesses últimos anos
né? E tem funcionado bem legal, a gente consegue fazer ter um desenvolvimento melhor. Beleza? Essa eu gravei em vídeo porque eu tava com vontade de aparecer para vocês mesmo. Um abração.